Bom dia, vamos chegando. Como estão? Tudo certo? Vamos começar a nossa live hoje com o tema da formação de professores, que é um tema que eu adoro particularmente, né? E que é tão importante, tão necessário. Hoje nós vamos ter uma convidada especial, a Nureive Goulart Bissaco. Daqui a pouco ela está chegando, né? Eu sou a Simone Selbach, para quem não conhece, né? Sou Reinventar, e a nossa ideia é fazer um processo de lives que auxilie a que possamos pensar juntos e organizar esse novo tempo, essa nova reorganização e reinvenção da escola, porque a proposta é que tudo isso que a gente tem passado sirva para que a gente possa fazer diferente. Essa é a nossa ideia. Vão entrando, queridos. Deda, Flavinha, Solange, bom dia. Obrigado pela presença de vocês. A ideia é que esses movimentos ajudem a todos, que a gente possa pensar com muito carinho, com muito desejo, né? Que não vire um sofrimento, né? A nossa possibilidade de educação não pode ser um peso. A educação tem que ser uma coisa boa. É para isso que ela existiu, e em tempos onde ela foi tão questionada, ela se tornou efetiva, né? Nesse movimento de pandemia, todo mundo viu o quanto é importante a escola, o quanto são importantes os professores, o quanto é importante a renovação dos hábitos e ações de estudo, né? Porque a gente compreende que havia necessidade de mudança, mas a gente não estava ainda como fazer isso, né? Essa era a provocação. Ainda a gente não tem respostas, e a ideia não é a gente ter respostas, né? Ai, tanta gente querida chegando, sejam bem-vindos, queridos, que bom estar com vocês. Nossa, para nós é muito importante a presença de todos, né? E a ideia é que vocês possam estar participando dessas e de outras lives, né? E nos ajude a pensar. Ó, tá chegando a nossa querida. Vamos ver se chega. Vamos lá, Dona Nuri. E chegou! E chegou! Oiê! Seja bem-vinda, Nuri. Muito Estava introduzindo, obrigada. Estava introduzindo um pouco o assunto e a nossa vontade de mobilizar para a educação, não só na nossa cidade, mas em todas as possibilidades, aonde formos, né? Já tem bastante gente querida aqui nos acolhendo. E eu vou pedir para que tu te apresente, minha queridona. Bom dia para todo mundo. Que bom, Simone, a gente se reencontrar, né? Porque nesses Verdade, mundos de reinvenção, né, o reencontro, ele é extremamente importante nesse processo, né? verdade, E verdade. quando eu digo te reencontrar, é reencontrar tantas outras meninas, né? Tanta gente que passa pela vida da gente e que Gente, em algum momento a gente vai se encontrar novamente, vai conversar, vai trocar ideias, vai contar histórias, né? O professor gosta muito de contar te contar. histórias, né? E as lives eu acho que é um momento importante de nós contarmos a nossa história. Uhum. Né? Então, eu tenho uma caminhada como tu, né, Simone? Nós nos encontramos muitas vezes, fizemos muita coisa juntos, sempre com o mesmo foco, né? Uhum. Acreditando de corpo, de alma e de coração de que a educação, né, é algo possível de se tornar efetivo. Né? Por mais que nos tentem nos derrubar muitas vezes, né? A gente está aqui firme e forte, prova disso, né? Esse povo todo aqui, né, participando junto com a gente de uma discussão tão antiga e tão atual, né, que é Uhum. a formação de professores. Né? Uhum. A necessidade, né? A necessidade, exatamente.
porque mesmo havendo todos os contratempos e situações anteriores, e agora com mais evidência, falar sobre o que é necessário hoje, né, é que a gente que Exato. gosta, eu vejo que nos mobiliza para frente, né? Nos mobiliza Com a querer certeza, mais, é né? impulso. É É sempre um impulso. impulso, É, né? isso aí. Discutir sobre educação, discutir sobre professores, discutir sobre desenvolvimento humano, falar do sujeito aprendente, Isso. né? É algo que nos desafia e nos impulsiona para algo melhor, sempre para algo melhor. Né? E E, imagino que todos os encontros e as lives que nós temos organizado, que vocês, enquanto Reinventar, têm organizado, nos potencializa, nos uhum, empodera, né? Com é, mais propriedade para discutir sobre educação, né? porque Com certeza que sim. o que tem nos mobilizado, né, Nuri, e acredito que para vocês também, é a ideia de que a educação é possível, cada vez é melhor, e o que a gente tem para fazer nesse retorno é priorizar o que realmente é necessário, descartar aquilo que já não estava funcionando e não nos ajuda a crescer, né? E avaliar quem são os partícipes desse processo, né? Quando a gente fala de formação dos professores, sempre eu penso que nós, como professoras, né, como a gente saindo da faculdade Sim, da pedagogia, né, a gente valoriza muito o protagonismo do professor. Não que o protagonismo da infância não seja importante, o entendimento da escola como gestão, mas é valorizar este profissional. E como auxiliar esse profissional a se tornar cada vez mais empoderado, compreendendo o seu papel na mudança da sua escola e da sociedade. Então, com é, é, certeza. é lindo, né? É lindo poder pensar e falar É, sobre isso, né, Nuri? não E a tenha dúvida, Simone. minha primeira provocação para ti, e vai ser um bate-papo, né? Vai ser um bate-papo essa live, mas a minha primeira provocação para ti é: em momentos da pandemia em que a gente ficou tão isolado e silencioso e não presencial, como tu percebeste o movimento dos professores, né? Como é que tu viu eles lidando com tudo isso, assim? Eu acho que não só para os professores, mas para toda a comunidade, né? Acadêmica, escolar, institucional, né? De diferentes segmentos, né? Foi um susto, né? Por que um susto? Porque as pessoas começaram a se dar conta, né, de que precisariam buscar alternativas além das que elas já conheciam, né, para conseguir dar continuidade ao que tinham se proposto. Uhum, Tá? Considerando também que nós estávamos no início de ano letivo. uhum, Então, março, né, é onde os encontros acontecem, onde, né, o conhecer-se um ao outro se efetiva, onde uhum. as trocas iniciam, né? E, no entanto, a gente levou um sacudão, levou um susto efetivamente. Meu Deus, me tiram, e agora? E Né? agora? Agora Uhum, o meu território, né, ele ainda é a minha sala, ele ainda é meu espaço de uhum, atuação, né, uhum, mas não físico, né, virtual, online. O que é isso? Como que eu faço, né? uhum. O que eu faço primeiro? Mas eu não domino as ferramentas É. tecnológicas. Eu odeio tecnologia, né? Como que eu vou trabalhar com isso? Né? Então, esses foram os primeiros questionamentos de todos os Uhum, professores e de todas as pessoas como um todo. Mas falando especificamente dos professores, né, o medo passou a ser real, né? uhum, O medo de se expor, o medo de se mostrar frágil, né? O medo de dizer eu não sei acessar, eu uhum. não sei fazer, né? Meu Deus, como que eu vou gravar um vídeo? Isso é o meu É. filho quem faz. Né? Quando eu preciso algum recurso tecnológico, eu peço socorro, né, para os universitários, como a gente diz. E aí, essa ideia, ela parecia ser temporária. Não, Uhum. daqui umas Mas 2 semanas as coisas se já tá. acomodam,
Aham, né? Elas se ajeitam. verdade. E aí, quando a gente foi percebendo, né, que não, as coisas não se acomodaram como nós gostaríamos que elas se acomodassem, mas elas tomaram um rumo, né, do qual a gente precisou seguir para manter a nossa integridade física, a Hum, nossa saúde e o bem-estar comum, né? É. E isso efetivamente, né, foi algo bastante complicado, né? Uhum. Mas o tempo é sábio, É. né? E o tempo foi fazendo com que as pessoas fossem buscando alternativas, né, de se reinventar. Se reinventar em todos os sentidos, né? Num primeiro momento, imagino que para todos, né, rotina. Algo que a gente bate com Vai. muita veemência na escola, o quanto a rotina é importante. Quantos de nós nos vimos perdidos, né, Uhum. lutando contra a rotina? Porque aquela rotina nova que se estabeleceu não era a minha rotina, né? Não era a rotina de eu levantar cedo, de eu organizar as minhas coisas, de eu separar o meu material, de eu ir para a escola, de eu ir para o meu trabalho. Não, né? Eu poderia arrumar, passar o dia todo arrumando materiais, porque eu não ia sair, né? Eu ia Verdade. ficar em casa. Tinha que ficar num outro espaço que não o espaço da escola, que não o espaço de atuação profissional, né? Exato. Então eu acho que esses foram os primeiros movimentos que a gente precisou fazer. A rotina foi uma delas. Ou a gente recuperava a rotina, ou a gente estabelecia uma rotina, Uma uma rotina. nova rotina, né? Ou a gente estava fadado a sofrer cada vez mais com essa mudança. Porque o sujeito, muitas vezes a gente diz, né, que num debate, num diálogo, né, tu Uhum. argumenta, né, tu te Sim. defende, né, tu traz elementos, né, mas tu ia discutir com quem essa possibilidade? É. Né? Contigo mesmo. Então, se voltar para si, né? Se reconhecer, né? Bom, se constituir, né? De coisas diferentes, de uma forma diferente, foi algo muito necessário, né? Para alguns, extremamente sofrido. Uhum. Para outros, extremamente desafiador, né? Para outros, tiraram de letra, mas para outros ainda sofrem com esse processo, Dois né? processos. E o professor, muito mais. Por quê? Porque esse professor, ele está cotidianamente precisando trazer uma novidade, trazer um incentivo, criar uma nova forma de abordagem, né? Porque esse aluno também precisa se alimentar, ele também precisa enxergar este professor, né? Eu lembro na tua live de sábado, tu falava, né, que o professor ele fica olhando o que tem na casa, né? O aluno, né, fica olhando o que Uhum. tem na casa do prof, né? E aí tu olhou a ideia do CD, né? Nossa, né? A prof ainda usa CD, que coisa mais antiga, né? Ou daqui a pouco passa um atrás aqui da câmera, né? Olha lá, quem é que está lá É. na casa da prof, né? Isso é novo, né? E a forma como as pessoas encaram essa naturalidade, essa informalidade, né, dentro dos processos de formação que precisam dar sua continuidade, é algo que fez com que a gente repensasse efetivamente uma série de questões, inclusive nossos valores. O que Uhum. é mais importante nesse momento? O meu desejo de voltar a trabalhar, o meu desejo de ter contato com os meus alunos, né? Ou efetivamente entender que esse isolamento ele é necessário, né? Para garantir a integridade e o nosso retorno, inclusive. Tá? Porque se Verdade. nós não efetivamente não nos unirmos no sentido de todos pensarem no bem comum, tá? Esse retorno que todo mundo tanto deseja, cada vez ele fica mais É mais distante, longe. Uhum. mais longe, Bom, né? Mais longe. nossa, muito boa tuas colocações, Nuri. E a gente que vive Uhum, perto dos professores e acompanha eles, e eu acompanhei não no papel de coordenação, que nem tu, mas eu acompanhei via Face, muita gente entrando em uhum, contato, uhum, angustiado, né? Angustiado por uhum, mil situações, né? Que nem tu disseste.
a quebra da rotina, a segurança da sala de aula como um espaço onde eu sou a pessoa que sabe, né? E Exato. aí, e tu deve ter convivido com pessoas que te disseram isso, mas eu convivi com professores que disseram assim, bom, quando eu tô com as crianças, eu sou eu, aí eu posso ser o que eu quiser. E aí ouvi pessoas dizendo assim, pois é, mas agora quando eu abro uma plataforma, tem os pais atrás das crianças, como é que eu vou ser? Então, eu penso que junto com tudo isso, né, Nuri, teve um movimento muito grande de habilidades emocionais e socioemocionais que foram mobilizadas, né? O que fazer, né? Como lidar com o medo do julgamento, né? Com o medo do jeito que vão me Uhum. olhar. Será que eu sou mesmo uma boa professora? Será que eu vou fazer bem? Sabe, eu acho que mil interrogações internas vieram junto com as dificuldades tecnológicas, né? É, Exato. primeiro, de não ser o lugar mais tranquilo para mim estar exposta, Sim. né? Junto com será que o que eles vão achar de mim, né? Então, por isso que eu entendo a formação e sei que tu também como um empoderamento desse professor, né? Que ele consiga estar tão tranquilo e tão seguro que os pais, os julgamentos dos pais não vão abatê-lo, né? Ele consiga saber qual a melhor forma de agir, né? E isso eu entendo que só a formação continuada, a formação a nível superior, as formações que a gente faz é que nos empoderam para poder agir da melhor forma, né? E em Com relação a certeza. isso, vou te fazer a segunda provocação, que é, a gente viu a tecnologia entrando. E sim, É. como tínhamos pessoas que lidavam facilmente com a tecnologia, a gente teve pessoas que tiveram muita dificuldade, né? E que passaram por várias etapas, né? As escolas mandando lista de atividades no primeiro momento, então acesso a plataformas desconhecidas, teve escolas que migraram de plataformas no decorrer do processo, né? Mas também, depois os vídeos, que nem tu falaste, né? Vamos gravar um vídeo, mas que vídeo? Mas como? Quando? De que jeito? O que que eu falo, né? O entendimento de que temos públicos diferentes, então um vídeo para uma educação infantil é um vídeo para anos iniciais é outro, um vídeo para anos finais é outro, um vídeo para ensino médio é outro. Então, poder entender que não é só gravar um vídeo, né? E agora, pelo Uhum. momento, das plataformas digitais, onde a gente junta todo o grupo de gurizada, né, nas aulas síncronas e não, né? Como que tu percebe o protagonismo do professor nesse movimento tecnológico e do hibridismo, né? Como tu percebe? Eu vejo que agora está ficando divertido, agora está ficando gostoso, né? Porque ele se sentiu capaz. Ele percebeu, né, que se ele investir no básico, né, em informações que lhe tragam segurança profissional, né, ele se sente mais leve. Né? Uhum. Talvez o peso agora seja do cansaço físico efetivo, né? Porque uma live, ou melhor, uma videoaula, né? Ela envolve uma série de elementos, não só humanos, mas tecnológicos, resiliência, né? Paciência, o tempo, a reconectividade, né? Porque né, eventualmente, né, essa semana meu filho disse assim, mãe, caiu 5 vezes a conexão da aula Ah, de matemática, né? E a gente por trás, e aí também tem a questão familiar, né, e dos pais, uhum, né? Tá, mas tu corrigiu o exercício, né? Aí ele olha para mim e diz assim, pô, mãe, caiu 5 vezes a conexão, tu quer que eu corrija exercício, né? uhum. Então, eu acho que essa leveza agora bom, eu preciso gravar minha aula, né? Eu preciso manter minha criatividade. Quando eu não estou gravando essa aula, eu já estou buscando outras alternativas, eu estou fuçando em outros materiais, eu estou buscando outras informações, e isso vai me alimentando, né? E vai, como tu disseste, me empoderando. Por quê? Porque aquela insegurança, aquele medo do não domínio dessas tecnologias, ele não é a prioridade agora. A prioridade agora, né, é eu manter o vínculo com o meu aluno.
Não. né? É manter o seu entusiasmo, é mantê-lo motivado a querer acessar a aula, a querer participar da minha aula, efetivamente, né? Eu lembro que logo no início, né, os alunos, os professores e os alunos, ora os professores, né, davam excesso de atividades com aquela ideia de que eu não posso perder tempo, eles não podem Uhum. deixar de aprender, Uhum. quer dizer, tem que ter muita coisa para ofertar. Em contrapartida, aquele aluno mais envolvido, enfim, interessado, né, ele ia dando respostas. O que acontecia, né? Ambos estavam se estressando. De um Uhum. lado, o professor extremamente preocupado em dar conta, né? Velho chavão, eu preciso dar conta, Com. né? E do outro lado, o aluno assim, meu Deus, eu não posso me perder, se eu perder o fio da meada, eu não vou dar conta, eu tenho muita coisa para fazer. E isso, né, fala diretamente das habilidades. É. Tá? E essa é uma discussão hoje. Hoje a gente fala na base, né? A base fala de 10 competências gerais que no decorrer da educação básica nós precisamos desenvolver com os nossos alunos. E a gente se depara com habilidades das quais nós precisamos desenvolver nos nossos alunos, mas que não nos desenvolvemos. Uhum. Né? Então, são duplos desafios, né? Uhum. Desenvolver essas habilidades no meu aluno, ao mesmo tempo que eu vou desenvolvendo essas habilidades, né? Para que ele se torne competente naquela área de conhecimento. Tá? Exato. E isso implica um processo reflexivo, e isso implica se dar conta de uma colocação da Isabela Lacão, que ela fala na Escola Reflexiva, que ela diz, né, de que por muitos anos a gente fica falando, né, que a escola prepara para a vida, né? E ela diz, mas a escola é a vida. Uhum. E parece que agora a gente começou a se dar conta disso, É. né? Que a E escola que, é a vida, que e ela vai que, acontecer. que beleza isso, né? Que beleza isso, que a gente não está Uhum, preparando ninguém para depois, a gente já está, né? Isso uhum, eu vejo o movimento que a gente tem falado por muito tempo de estar no presente, né, Nuri? Que é um movimento muito exato, complicado, né? Porque, exatamente. porque não é uma Uhum, dificuldade da escola ou dos professores, mas dos seres humanos, né? Aquela história de que a gente está sempre no futuro, no bimestre que vem, no trimestre que vem, quando chegar as férias, quando chegar a aposentadoria. A gente está sempre no fim de semana, né? Que sexta-feira chegue exato. logo Uhum, e a gente não consegue perceber. A gente tem visto assim o quanto isso aconteceu também agora nesse movimento de pandemia com algumas pessoas, né? Porque algumas pessoas uhum, simplesmente só estão esperando a escola voltar. Então, estão exato. tão angustiadas, tão ansiosas com o futuro, que não estão conseguindo se aperceber de tudo isso que a gente está falando. E que bom que a gente está aqui para poder falar, para poder trocar, para poder dizer, olha quanto você fez, né? Talvez a gente não tivesse pensado em passar por tudo isso, que ninguém queria Exato. passar por um sofrimento desses, mas ao mesmo Uhum. tempo, olhe você, professor, o quanto conquistou em tão pouco tempo, né? A potência que você tem, né? E a E eu vejo, oportunidade, né? e o entendimento dessa oportunidade também, Exato. que a escola somos nós, né? Mudam-se os Uhum. ambientes, seja lá na escola, sejam os virtuais, mas a escola é composta por seres, né? Então, quando eu consigo fazer essa conexão, quando eu consigo estar com as pessoas, e aí, claro, tem as habilidades a serem desenvolvidas e também tem o entendimento que talvez assim o que muda não são só as vontades, mas a gente tem que mudar as perguntas para si. Será que eu estou conseguindo me fazer presente? Será que eu estou. Como é que estratégia eu podia utilizar para que eles pudessem saber mais sobre esse assunto? Como posso me colocar mais em ação com esse grupo de alunos, independente da faixa etária, né? Todo Uhum. mundo tão preocupado com, ai, e vai perder o ano, muitos, né? Havia uma fala assim, e Sim. eu acho que ninguém está perdendo nada, porque todo mundo está ganhando Não, vida. Já passamos exatamente. alguns meses e estamos, graças a Deus, aqui fazendo essa live, né? Enquanto É, muitas vidas uhum. foram perdidas no mundo inteiro, né?
Exato, eu acho que isso que tu falas é muito importante, Simone, que nós precisamos, e eu vi algumas colocações ali das meninas, né? E ontem mesmo eu comentava isso com meu marido. Nós estávamos num espaço e me encontrei com um casal, amigo de uma criança que está na escola, né? E a insatisfação dessa família com relação à escola, né? É, Porque que está aprendendo? Não está aprendendo coisa nenhuma. Olha o tipo de coisa que essa prof nos manda, tá? Então, ao mesmo tempo, então, olha quantos desafios, né? Nós, enquanto seres aprendentes, vamos nos desafiando, né, para manter esse envolvimento, esse interesse da criança, e com certeza a opinião dela, né, dependendo da faixa etária, não se influencia pela postura familiar, né, exato. porque aquele amor, aquele vínculo, aquela admiração que ela tem por este professor permanece, né? É, Mas existem esses comentários que nos desestimulam muitas claro. vezes, né? Justamente nessa lógica que tu falaste. Talvez para essa família, meu Deus, um ano perdido. Gente, Uhum. um ano perdido se nós tivesse hibernado, que nem urso, É, né? Deitado e dormido e acordado só quando a gente voltasse. Não, a não vida, é. ela continua, né? Não é. E ainda falando da reflexão da Isabel Alarcão, eu diria para ti que a escola, ela não é a vida na sua totalidade, ela é uma parte da nossa vida. Uhum. Né? E como parte da nossa vida, né, ela comunga, ela conversa com as outras partes. Ela está relacionada com as outras partes da nossa vida. Por isso que a gente falava de rotina antes. Né? Porque Uhum. por um tempo, Simone, quando se começou isso, né, só se falava e só se vivia, e a gente deitava pensando nisso, acordava Uhum. pensando nisso e passava o dia fazendo exatamente essa reflexão de assim, bom, e agora? E a aula online, eu tenho que gravar minha aula, e eu tenho que ver o material, e isso não funciona, e a minha conexão é fraca, e a minha internet é limitada. Uhum. Nós Uhum. passamos um bom tempo, né, tentando organizar todos esses Isso. elementos, né? Uhum. E este sofrimento foi extremamente intenso, Uhum. mas ele está passando. Né? Eu É. vejo que agora a gente está num período, justamente aquilo que tu disseste. Falta pouco, por exemplo, a nível universitário, né? A nível Uhum. acadêmico, faltam 5 encontros, praticamente um mês e pouco de aula ainda, Uhum. né? E agora, para muitos, bom, realmente não vai voltar. Então, agora eu vou fazer o que eu tenho que Relaxou. fazer. Relaxou, né? É. Então, somos humanos, É. faz Olha, parte da nossa essência. algumas contribuições só pra gente, para te passar, né? A Deinha Carol Tem, falou assim: todo grupo teve que se reinventar. E as dificuldades de trabalhar em casa também estavam sendo um obstáculo. Claro, né? Porque tem os filhos na volta, às vezes exato, é um computador exato, só, é exato. aquele movimento, né? A Bem Bruna, isso. a Bruninha Rec Padilha disse: exatamente, Moninuri. A formação nos fortalece e nos dá segurança, né? E a Carininha Exato. diz o seguinte: com o áudio daquele menino, em que ele relata a importância da prof dele, mesmo tendo sua mãe ali disposta a ajudar. Então, Uhum, eu acho que ficou muito claro, pelo menos para mim, né, Nuri, não sei se para ti, ficou muito claro a importância do papel do professor. E a gente exato. sabe o quanto é um questionamento de, vamos lá, mais de 20 anos, muito mais de 20 anos, que o professor está desmoralizado, que o professor não é mais o mesmo, que não tem mais poder na sala de aula, que os alunos debocham dos professores. Ao movimento de desmoralização se ergueu um movimento de super importância do professor. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, ficou muito Exatamente. claro que professor você quer ser, para mim, no entendimento, entendeu? Sim. Porque Uhum. ainda tem uns que estão reclamando e não estão conseguindo, mas tem outros que estão se reinventando e fazendo maravilha. Gente, eu estou impressionada com a qualidade da criatividade desses professores, né? E E da eu acho que isso, busca. Simone, isso que tu colocas, tá? Olhar as boas práticas, olhar aquilo que nos inspira,
né, para superar as nossas limitações. Né? O professor, por muitos anos, né, foi colocado numa condição, né, de coitado, de pobre coitado, que ganha pouco, tá? A gente sabe, né, e experiências e pesquisas mostram e comprovam, né, que esse professor, muito mais do que questões financeiras e econômicas, ele quer reconhecimento. Ele quer ser reconhecido pelo seu potencial. Sim, as questões econômicas contam, enfim, Claro que isso sim. não tem discussão. Isso não tem discussão, né? Mas reconhecimento, né, de que tu estás fazendo um bom trabalho, que tu és um bom professor, né? E hoje a gente está conseguindo ser desafiado a entender de que bom professor se está se falando. Porque aquele professor que foi medíocre no presencial, né? Talvez ele se desenvolveu e se descobriu no online, ou vice-versa. Né? Eu era extremamente competente, me achava, né, a última bolacha do pacotinho, né? Como é que é a última bolacha recheada do pacotinho? E daqui a pouco eu me vejo assim, não, eu não sou tudo isso que eu achei que eu era. Né? E aquele terceiro sujeito também, como tu disseste, ele tá ali, ele tá fazendo o que ele tem que fazer. Né? Mas assim, ele já no presencial, ele também não se identificava, mas tudo bem, falta pouco tempo, talvez para se aposentar, ou assim, bom, eu sou concursado, eu tenho uma estabilidade, não preciso me preocupar, né? Ou eu sou amiga da direção, quer dizer, são tantos atravessamentos, tantas variáveis nesse processo que a gente às vezes desconsidera. Mas como tu disseste, que coisa boa. Quantas práticas positivas, né? Eu digo que a gente está de parabéns todos os dias, todos os dias. E o que eu sinto, assim, é que não tem, assim, acertou, mas tem busca. Não. Né? Porque a busca é o principal. Ninguém saiu acertando e ninguém vai sair acertando porque a gente está aprendendo. Mas quando tu tem a busca, tu tem o movimento do aprendizado, né? O pessoal está comentando bastante sobre a queixa dos pais, né? Gente, a queixa dos pais, ela vai ser sempre, mas ela não pode ser um reduto inibidor das nossas ações. Não. A queixa dos pais, ela tem que ser um sinal para que tu olhe. Bom, os pais estão dizendo que a aula de matemática está sobrecarregada. Então, eu não tenho que ficar brabo com os pais ou brabo com o professor. Não, a gente tem que olhar tudo isso e ver. Talvez, sim, o professor está preocupado em que as coisas sejam melhores, exagerando um pouco, e com pouco tempo de esclarecimento. Talvez não, talvez o professor está na medida certa, mas a gurizada não está se empenhando. A gente não sabe, mas eu não posso pegar e dizer isso não é nada, né? Ou quando eles falam mal, que nem a Nui comentou do casal, pessoal, às vezes vai muito da expectativa que se tem, né? Ainda temos pais que querem alfabetização na educação infantil, mas não é porque eles são pais malvados, mas são pais que vão da sua prática, né? E que não se ligaram, que saíram da educação infantil com 6 anos e se alfabetizaram no primeira série com 7. Sim. Então, Até porque fisiologicamente o desenvolvimento humano, né, os tempos mudaram, mas os seres, eles vão se desenvolvendo dentro das suas potencialidades no seu tempo, cada um no seu tempo. Então, e a maturidade dessas áreas é diferente para cada um, com certeza. Né? Mas o que eu digo assim, quando a gente vê que tem uma força desses pais impondo que se alfabetize, eu quero que mande letrinha, é a hora da escola sentar com essa família numa plataforma, juntar todos os pais e dar uma aula sobre desenvolvimento infantil, e dar uma aula sobre o que é um letramento, e dar... A quem tem que explicar isso somos nós. Não é uma briga de ego, você está certo, eu estou errado. Quem tem que esclarecer são os educadores. E não dizer, os pais pediram, então nós temos que fazer. Não é assim, gente. Os profissionais da educação, as pessoas que têm que saber o que fazem somos nós. A escola como um todo, não só nós, professores, né?
Então, partindo desse Fala de ponto, formação, né? isso aí, isso aí. Por isso que tem que conhecer, tem que estudar Por isso que para tem que poder saber o conhecer. que falar, Exatamente. né? Uhum. E a terceira provocação, Nuri, é em momentos dessa reinvenção. Bom, já vimos que todo mundo teve que se mexer, a escola está aí, não sabe muito bem para onde quer ir, mas está tentando fazer um movimento, os professores também. Tu, como coordenadora de um curso de pedagogia, que reinvenções tu sente que são necessárias, mas possíveis de serem feitas no curso, para poder empoderar este profissional, para que ele saia do curso mais seguro, mais tranquilo e mais potente para poder atuar? Agora eu te peguei, Eu né? te diria, eu te diria que são muitos, né? É. Mas eu partiria do tópico, né, das nossas discussões aqui. A importância deste professor. O quanto ele é importante, né, como agente de formação, da sua formação, né, Uhum, e da formação desse sujeito que em algum momento também vai ocupar esse espaço. Tá? Então, eu te diria que o primeiro desafio é ele se dar conta da sua importância. E ao se dar conta da sua importância, né, o foco, né, precisa se voltar para o investimento da sua formação. Tá? Então, uhum, hoje o que a gente tem? A gente tem professores cansados, mas professores uhum, satisfeitos. Né? Eu queria voltar uhum, um pouquinho antes de responder essa questão para ti, até para que a gente possa fazer essa relação, né? O quanto a gente tem falado de produtividade, né? O que é ser produtivo? O que é ser um professor que produz, uhum, né? Produtividade está relacionado com qualidade ou só com quantidade? Né? Quer dizer, uhum, tudo aquilo que eu produzo durante o dia, né, é algo qualitativo, é algo valoroso, né, para o processo que está sendo vivido, ou ele só me traz cansaço? uhum. Então, acho que num Essa primeiro momento a gente precisa pensar isso, tá sobre né? isso. Uhum, E aí a gente precisa entender que isso é uma oportunidade, né? E por isso que a gente precisa entender que nós não estamos perdendo tempo, que ninguém vai perder o ano. Nós estamos sim, se pensar, continuarmos pensando dessa forma, nós estamos perdendo uma grande oportunidade, né? De enxergar, né? Quais são as lacunas que a escola está precisando ser preenchidas, né? uhum, Com algo que seja novo, com algo que seja efetivamente valoroso para a formação humana. Tá? E quando eu falo formação humana, por quê? Porque hoje nós estamos falando de escola, né, Simone? Mas a gente sabe que não é só a escola que educa, não. né? Muito, eu acho que também foi por água abaixo uma afirmação que eu sempre faço, né? E que às vezes as pessoas me olham e não concordam. E ótimo, eu acho que a gente não precisa viver eternamente no consenso, né? Eu acho que o conflito faz com que a gente saia, né, Movimente. É, que a gente se movimente, né? é. Eu acho que foi a oportunidade de a gente também se dar conta, né? De que aqueles discursos muito ferrenhos que nós temos enquanto professores, né, que a escola ensina e que a família educa, né? E aí? Concordo. E agora? E agora? Quem está fazendo o papel de quem? Sim. Né? E aí isso nos motiva a olhar para a formação de professores dentro de uma lógica de que quando preciso desenvolver, né, a consciência da importância desse sujeito na formação do indivíduo. Bom, eu tenho esta clareza, né? Por quê? Porque eu preciso cada vez mais aproximar o meu conhecimento científico, né, do meu conhecimento cotidiano efetivo. Então, as relações que se fazia anteriormente, né, e que se fala até hoje, que a gente precisa relacionar a teoria com a prática, querem relação mais pontual que essa? Não Não existe. existe. Não existe. Agora, efetivamente,
ou tu tem, né, uma bagagem de conhecimento e te mune de um poder de argumentação para que aquela tua aula não seja apenas informativa, mas seja formativa, que aquela informação, aquele teu aluno, né, aquele ser aprendente, possa transformar em conhecimento, esse é o nosso desafio. Ele, na verdade, esse sempre foi o nosso desafio, mas agora ele ficou escancarado. Né? E aí a gente precisa voltar, né, de qual é a intencionalidade das aulas agora. Será que é conteúdo? Ou será que são efetivamente habilidades? Né? Em outros momentos a gente fala, e a gente vai trazendo exemplos, né, Simone? A gente já conversou sobre isso, né? Quando a gente tem atividades envolvendo o senso crítico, que está exigindo o senso crítico dos nossos alunos, tá? Nossos alunos foram desenvolvidos com relação ao seu senso crítico. A própria pesquisa, né, Nuri? Eles não sabem pesquisar, mas é que quando eles eram pesquisadores lá na infância, nos anos iniciais, a gente disse, não é por aí, eu vou dar dica, você faz assim, primeiro passo, depois assim, assim. A gente mata os pesquisadores no início do processo escolar e depois a gente quer que eles... A gente acorda eles lá no final do ensino fundamental 2 e no médio diz, bom, criem para a feira. Exato. E eles te olham, o que, professor? Tu sabes que eu me lembrei de uma aula que eu tive esse final de semana sobre desenvolvimento neuropsicológico, e o professor falava, né, que uma das etapas, né, dos processos de memória é a curiosidade. Porque a curiosidade vai mexer, né, com todos os nossos processos, né? E ali da curiosidade vem a criatividade. Né? Então eu preciso alimentar. Então, quando a gente fala de formação de professores, a gente precisa se dar conta de que esse sujeito está em formação, que ele precisa sim investir, que ele precisa acreditar no seu potencial, mas que ele precisa se tornar um profissional. Tá? Todos aqueles predicados, né, que nós dizíamos quando éramos crianças, né? Ai, meu sonho é ser professora porque eu amo criança. Né? Show de bola, né? Eu acho que né? Tem que gostar. Eu acho que é show de bola, né? Fundamental gostar. E eu diria não só de crianças, gostar de gente. Né? Porque a gente se relaciona com pessoas, independente das suas escolhas, né? Nós nos relacionamos com gente, né? Então, eu preciso gostar dessa gente, mas a forma como eu vou abordar esta gente, né? Ela implica conhecimento. E aí eu preciso investir nesse conhecimento, né? Efetivo, né? Então, eu acho que esse é o primeiro passo. O segundo passo é entender que eu sou protagonista do meu conhecimento. Tá? E talvez as lacunas desse processo de aprendizagem sejam exatamente relacionadas a esse desconhecimento, né, da importância do protagonismo. E que as famílias também não conseguem entender. E talvez por isso que elas criticam tanto a forma como se estabeleceram as aulas nesse momento. Porque o professor provoca, né? Ele provoca a curiosidade daquela criança. Tá? E faz com que ela tenha que pensar sobre o que ela está fazendo, ou sobre o desafio que lhe foi proposto, né? E aí, de novo, a carga importante do professor, né? Instigar este aluno a entender que ele pode buscar resposta sim. Só que, como tu disseste, quando ele era pequeno lá na educação infantil, e hoje, né, Simone, a gente tem um público seleto, né, da nossa educação infantil participando da live, né? E que está com todos esses questionamentos. Por quê? Porque está precisando se reinventar. Quer dizer, se passaram 60 dias, bom, mas a gente não voltou, eu preciso mais 30 de reinvenção. Tá, e agora o que que eu faço? Né? Eu vou dar o recorte, a colagem para ele, eu vou, né, providenciar uma folha para que ele possa desenhar ou completar. E a curiosidade? Quem sabe se a gente começar pelo ponto da curiosidade, né? Olha quantas experiências interessantes a gente tem,
né, de escolas que trabalham com projetos de aprendizagem e não projetos de ensino, né? Quais são as curiosidades das nossas crianças agora em casa? Olha que repertório maravilhoso que a gente tem para trabalhar as competências, né? Olha que repertório maravilhoso a gente pode abranger a partir dos 5 campos de experiência. Por que não usar? Né? Então, formar professores, né, em termos de pandemia é o desafio de potencializar e fazer com que ele busque o seu saber, que ele também seja protagonista da sua aprendizagem. Né? E ele já está fazendo esse movimento, Simone. Né? Basta a gente ver os depoimentos. O pessoal está assim enlouquecido. Eu quero participar daquele curso online que é que oportunidade bacana, ele é gratuito, não preciso gastar nada, né? Pai, eu queria muito ouvir o fulano, mas era caríssimo poder ouvir, né? Gente, tem live, né? A gente tem o FOC agora fazendo lives diretaço na parte da manhã com profissionais diversos, extremamente qualificados, com diversas abordagens. Né? A gente tem o conselho fazendo lives, trazendo a questão de que acho que é extremamente importante, que é a questão da politização do sujeito, quer dizer assim, eu preciso, enquanto professor, ser um sujeito político também. Eu preciso entender dos meus direitos, dos meus deveres, né? Então, isso também nos empodera. Então, o que eu vejo é dar-se conta desse protagonismo nesse processo, né? E ele entender que sim, cada vez mais o espaço de formação é um espaço que vai mediar a construção deste conhecimento. Né? Que aqueles conhecimentos socialmente históricos construídos, talvez eles estejam numa parcela muito pequena, né, dos nossos currículos daqui para frente. Por quê? Porque nós estamos vivendo num tempo de transformação extrema, né? E essa transformação nos escapa se a gente não aproveitar essa oportunidade efetiva. Né? Então, quando a gente fala de formação de professores, principalmente na academia, é o que eu também digo muito para as meninas, né? A escola, como diz Rubem Alves, né? Ela já foi romântica. E eu posso resgatar esse romantismo, né, efetivo. Eu posso resgatar esse romantismo, desde que eu não perca o meu profissionalismo, desde que eu respeite esse sujeito como um ser aprendente, né, desde que eu efetivamente realize a mediação desse processo de aprendizagem, que eu não espere que isso aconteça, mas que eu seja um agente de transformação. Né? Para que esse sujeito se sinta capaz de formar outros sujeitos. Né? E aí, o termo que se usou muito agora, né? Todos nós tivemos que sair da caixa. Todos nós tivemos que sair da caixa. Né? Talvez tenha... Quem mais sofre, talvez, é porque ainda tem uma dobra da caixa que não conseguiu vencer. Né? Mas eu diria assim, que coisa boa ter a oportunidade de refletir sobre o nosso papel efetivo, né? E a oportunidade desse retorno ser reinventado, de a gente poder ressignificar práticas das quais a gente muitas vezes fazia, né? Por uma obrigatoriedade, mas que agora eu necessariamente, para que elas sejam efetivas, eu tenho que trazer o sentido e o significado. Eu concordo, assim, muito contigo. E eu vejo, assim, que a falta de... Eu acho que a pandemia nos trouxe para um autoconhecimento, né? E eu acho que esse autoconhecimento pessoal é o mesmo movimento que a gente tem que fazer para o profissional, né? Então, se eu sei que sou uma pessoa muito tímida, eu tenho que buscar a formação na desinibição, né? Se eu sou uma pessoa muito... eu tenho dúvida em relação a este tema, poxa, eu tenho que buscar foco. Isso é autoconhecimento, né, Nuri? Todo mundo está fazendo de curso de determinado foco, né? Poxa, mas isso eu compreendi. Eu não preciso fazer o curso que todo mundo faz. Eu tenho que buscar aquilo que me falta, né? Para me tornar uma professora cada vez mais empoderada nas suas ações, com poder, porque o poder de argumentação só vem
de um conhecimento estabelecido e de preferência não só assimilado, mas sim, né, Uhum. acomodado, vivenciado, praticado, né? Eu Eu vou te acredito dar um muito exemplo nisso. agora, Simone, que me veio com relação à oportunidade, né, e a questão Uhum, da curiosidade, né? Vamos pegar esse povo adolescente, né? Esses professores de ensino médio, tá? Eu uhum. tenho um adolescente em casa, né, que ele parece assim quase que a morte, assim, para assistir a aula, porque ele põe um capuz, né? Só falta a máscara. Então ele fica na penumbra, assim, para ninguém enxergar, né, que é o fulano, né? Diferente, lembro das contribuições da Poliana numa live que a gente fez, né? Que ela disse assim: as meninas lá pelo quinto, sexto ano, né, fazem questão de aparecer na câmera, elas se organizam, elas se ajeitam, né? Os meninos aparecem na penumbra. Quer dizer, o ensino médio, coitado, o professor dá aula sozinho, porque eles não aparecem, só aparecem os profs dão aula para as letrinhas, né? Sim. E aí a gente vê agora que está muito, né, muito latente a questão do racismo dos Estados Unidos com a morte daquele Uhum, rapaz, né? Gente, esse tema está borbulhando. Que uhum. relações esse tema, né, Podem ser. Pode. podem ser feitas? Que relações nós podemos Drama. estabelecer, Uhum, né? Que tramas, que costuras, né? Eu gosto de falar uhum. desse termo, que costuras a gente pode fazer com esse tema tão, né, tão Atual. presente. Tá? E eu diria assim, para todos, porque os pequenos também estão se Claro questionando, que sim. né? Mas o que, Eles que querem tanto entender. falam? Eles Uhum. querem entender. Então, Eles querem de entender. novo eu falo, as oportunidades estão ali, né? É. Os temas estão borbulhando. Né? A partir desta curiosidade, desse desejo de querer saber, é algo que nos possibilita, né, nos enxergar enquanto construtores, né, produtores de conhecimento Desse saber. efetivo, né? Núria, amada, estamos indo para o nosso final, tu acredita? Que coisa Ai, mas boa, já? assim. Já! Nossa, que rápido! Mariana fica me dando horário aqui, me avisando, graças a Deus, Tem, porque senão tem, nós duas ia tem. queimar a live, o Insta fecha, nós ia estar aqui falando, né? Não, não, vovô, o dia todo. Mas o bom é porque a gente se empolga porque a gente ama o que a gente faz e a gente acredita. E eu entendo que, como nós, muitas das pessoas que estão nos assistindo ou que vão nos assistir depois, porque esse vídeo vai ficar gravado e esse vídeo vai estar à disposição no canal do Reinventar, que é Reinventar Integrando Seres e Saberes no YouTube, porque nós entendemos que neste momento, Nuri, é hora de compartilhar, né? É hora de que seres Uhum, e que saberes sejam compartilhados, né? Então, com quero te certeza. agradecer, minha queridona, pela disponibilidade de estar com a gente, né? De compartilhar todo esse teu conhecimento, a tua vivência, né? O teu olhar de dentro de uma faculdade, mas também como mãe, como assessora pedagógica que tu é, múltipla, né? E isso nos ajuda a compreender o que a gente está passando, o que a gente está vivendo, para poder Exato. fazer diferente e para poder fazer melhor. Eu entendo como tu. É, cada uma, cada um de nós, educadores, sabendo quem são, donos do seu conhecimento político, pedagógico, revoluciona não só a sua vida, Revolução. mas é capaz de revolucionar cada espaço que entra e que possamos continuar fazendo assim, né? Muito, muito, Eu muito, espero. muito obrigada, viu? Tu é muito Eu importante para agradeço. nós. Eu agradeço imensamente a oportunidade, né? Embora a gente atropele muitas informações, né? Porque a gente quase não gosta de falar, né, Simone? Então, Claro, imagina gente. nós duas juntas. E a gente viu Eu, nos comentários, né, das meninas, né? Elas já sabiam que a gente ia conversar bastante, né? Mas eu te diria assim que eu acho que o meu desafio hoje contigo e com essa live é trazer uma leveza para esses professores. Calma, uhum, as coisas vão se acomodar, vamos, as coisas vão ficar bem, né? Todo mundo com certeza está dando o seu melhor. melhor. Então, se eu levantar todos os dias com a certeza de que eu estou dando o meu melhor, que hoje vai ser o melhor dia, que ele vai ser melhor do que foi ontem, né? Se a gente elevar o nosso pensamento, se o nosso coração estiver quente, aquecido, né? A possibilidade de acerto, né? E de esperançar, né? Muito, a gente tem falado muito desse verbo, Muito né? De bem. a gente Uhum. possa esperançar. Então, que a gente, né?
possa efetivamente, né, esperançar até o nosso retorno, mas que este esperançar seja a todo momento, né, dentro do cotidiano de nós, seres humanos, enquanto seres completos, né, ou incompletos em formação, porque o próprio tema dizia, né, formação de professores na transformação na Formação. escola, né, então, assim, estamos, né, mutantes eternos, né. Tá? Um beijo grande, Simone, foi um prazer enorme. Igualmente, amor. Meninas, para todas que participaram, né? Um beijo grande, morrendo de saudade de todo Obrigada. mundo. Eu não consegui ver todo mundo aqui, porque a gente estava focado, mas depois eu vou ver as participações e dou os retornos. Beijo Que grande, bom. muito obrigada. Dá um abraço na Beijo. Mariana também. Beijo Pode grande. deixar. Tchau, tchau. Obrigada, Nuri. Tchau, gente. Até. Tchau, Sigam as gente. nossas lives. Beijo. Isso aí. Beijo grande. Tchau, tchau. Vamos ver se chega. Vamos lá. Dona Nuri. E chegou! E chegou! Oiê. Seja bem-vinda, Nuri. Muito Estava introduzindo, obrigada. estava introduzindo um pouco o assunto e a nossa vontade de mobilizar para a educação, não só na nossa cidade, mas em todas as possibilidades, aonde formos, né? Já tem bastante gente querida aqui nos acolhendo. E eu vou pedir para que tu te apresente, minha queridona. Bom dia para todo mundo. Que bom, Simone, a gente se reencontrar, né? Porque nesses Verdade, mundos de reinvenção, né, o reencontro, ele é extremamente importante nesse processo, né? verdade, E verdade. quando eu digo te reencontrar, é reencontrar tantas outras meninas, né? Tanta gente que passa pela vida da gente e que em Gente, algum momento a gente vai se encontrar novamente, vai conversar, vai trocar ideias, vai contar histórias, né? O professor gosta muito de contar de contar. histórias, né? E as lives eu acho que é um momento importante de nós contarmos a nossa história, Uhum. né? Então eu tenho uma caminhada como tu, né, Simone? Nós nos encontramos muitas vezes, fizemos muita coisa juntos, sempre com o mesmo foco, né? Uhum. Acreditando de corpo, de alma e de coração de que a educação, né, é algo possível de se tornar efetivo, né? Por mais que nos tentem nos derrubar muitas É. vezes, né? A gente está aqui firme e forte, prova É. disso, né? Esse povo todo aqui, né, participando junto com a gente de uma discussão tão antiga e tão atual, né, que é Uhum. a formação de professores, né? Uhum. A necessidade, né? E A sempre necessidade, exatamente. é, porque mesmo havendo todos os contratempos e situações anteriores, e agora com mais evidência, falar sobre o que é necessário hoje, né? É que a gente que Exato. gosta, eu vejo que nos mobiliza para frente, né? Nos mobiliza Com a querer certeza, mais, é né? impulso, É é sempre um impulso. impulso, É, né? isso aí. Discutir sobre educação, discutir sobre professores, discutir sobre desenvolvimento humano, falar do sujeito aprendente, Isso. né? É algo que nos desafia e nos impulsiona para algo melhor, sempre para algo melhor. Né? E E, imagino que todos os encontros e as lives que nós temos organizado, que vocês, enquanto Reinventar, têm organizado, nos potencializa, nos uhum, empodera, né? Com é, mais propriedade para discutir sobre educação, né? porque Com certeza que sim. o que tem nos mobilizado, né, Nuri, e acredito que para vocês também, é a ideia de que a educação é possível, cada vez é melhor, e o que a gente tem para fazer nesse retorno é priorizar o que realmente é necessário, descartar aquilo que já não estava funcionando e não nos ajuda a crescer, né? E avaliar quem são os partícipes desse processo, né? Quando a gente fala de formação dos professores, sempre eu penso que nós, como professoras, né, como a gente saindo da faculdade Sim, da pedagogia, né, a gente valoriza muito o protagonismo do professor. Não que o protagonismo da infância não seja importante, o entendimento da escola como gestão, mas é valorizar este profissional. E como auxiliar esse profissional a se tornar cada vez mais empoderado, compreendendo o seu papel na mudança
da sua escola e da sociedade. Então, Com certeza. é lindo, né? É lindo poder pensar e É. falar sobre isso, né, Nuri? Não E a tenha dúvida, Simone. minha primeira provocação para ti, e vai ser um bate-papo, né? Vai ser um bate-papo essa live, mas a minha primeira provocação para ti é: em momentos da pandemia em que a gente ficou tão isolado e silencioso e não presencial, como tu percebeste o movimento dos professores, né? Como é que tu viu eles lidando com tudo isso, assim? Eu acho que não só para os professores, mas para toda a comunidade, né? Acadêmica, escolar, institucional, né? De diferentes segmentos, né? Foi um susto, né? Por que um susto? Porque as pessoas começaram a se dar conta, né, de que precisariam buscar alternativas além das que elas já conheciam, né, para conseguir dar continuidade ao que tinham se proposto. Uhum, Tá? Considerando também que nós estávamos no início de ano letivo. uhum, Então, março, né, é onde os encontros acontecem, onde, né, o conhecer-se um ao outro se efetiva, onde uhum. as trocas iniciam, né? E, no entanto, a gente foi, levou um sacudão, levou um susto efetivamente. Meu Deus, me tiram, e agora? E Né? agora? Agora Uhum, o meu território, né, ele ainda é a minha sala, ele ainda é meu espaço de uhum, atuação, né, uhum, mas não físico, né, virtual, online. O que é isso? Como que eu faço, né? uhum. O que eu faço primeiro? Mas eu não domino as ferramentas É, tecnológicas. Eu odeio tecnologia, né? Como que eu vou trabalhar com isso? Né? Então, esses foram os primeiros questionamentos de todos os uhum, professores e de todas as pessoas como um todo. Mas falando especificamente dos professores, né, o medo passou a ser real, né? uhum, O medo de se expor, o medo de se mostrar frágil, né? O medo de dizer eu não sei acessar, eu uhum. não sei fazer, né? Meu Deus, como que eu vou gravar um vídeo? Isso é o meu É, filho quem faz, né? Quando eu preciso algum recurso tecnológico, eu peço socorro, né, para os universitários, como a gente diz. E aí, essa ideia, ela parecia ser temporária. Não, uhum. daqui umas Mas 2 semanas as coisas se já tá certo. acomodam, Aham, né? Elas se verdade. ajeitam. E aí, quando a gente foi percebendo, né, que não, as coisas não se acomodaram como nós gostaríamos que elas se acomodassem, mas elas tomaram um rumo, né, do qual a gente precisou seguir para manter a nossa integridade física, a Hum, nossa saúde e o bem-estar comum, né? É, E isso efetivamente, né, foi algo bastante complicado, né? uhum, Mas o tempo é sábio, é, né? E o tempo foi fazendo com que as pessoas fossem buscando alternativas, né, de se reinventar. Se reinventar em todos os sentidos, né? Num primeiro momento, imagino que para todos, né, rotina, algo que a gente bate com vai. muita veemência na escola, o quanto a rotina é importante. Quantos de nós nos vimos perdidos, né, Uhum, lutando contra a rotina? Porque aquela rotina nova que se estabeleceu não era a minha rotina, né? Não era a rotina de eu levantar cedo, de eu organizar as minhas coisas, de eu separar o meu material, de eu ir para a escola, de eu ir para o meu trabalho. Não, né? Eu poderia arrumar, passar o dia todo arrumando materiais, porque eu não ia sair, né? Eu ia verdade. ficar em casa. Tinha que ficar num outro espaço que não o espaço da escola, que não o espaço de atuação profissional, né? Exato. Então eu acho que esses foram os primeiros movimentos que a gente precisou fazer. A rotina foi uma delas. Ou a gente recuperava a rotina, ou a gente estabelecia uma rotina, Uma uma rotina. nova rotina, né? Ou a gente estava fadado a sofrer
cada vez mais com essa mudança. Porque o sujeito, muitas vezes a gente diz, né, que num debate, num diálogo, né, tu argumenta, né, tu te Sim. defende, né, tu traz elementos, né, mas tu ia discutir com quem essa possibilidade? É. Né? Contigo mesmo. Então, se voltar para si, né? Se reconhecer, né? Bom, se constituir, né? De coisas diferentes, de uma forma diferente, foi algo muito necessário, né? Para alguns, extremamente sofrido. Para outros, extremamente desafiador, né? Para outros, tiraram de letra, mas para outros ainda sofrem com esse processo, né? E o professor, muito mais. Por quê? Porque esse professor, ele está cotidianamente precisando trazer uma novidade, trazer um incentivo, criar uma nova forma de abordagem, né? Porque esse aluno também precisa se alimentar, ele também precisa enxergar este professor, né? Eu lembro, na tua live de sábado, tu falava, né, que o professor, ele fica olhando o que tem na casa, o aluno, né, fica olhando o que tem na casa do prof, né, e aí tu olhou a ideia do CD, né, nossa, né, a prof ainda usa CD, que coisa mais antiga, né, ou daqui a pouco passa um atrás aqui da câmera, né, olha lá, quem é que tá lá na casa da prof, né, isso é novo, né? E a forma como as pessoas encaram essa naturalidade, essa informalidade, né, dentro dos processos de formação que precisam dar sua continuidade, é algo que fez com que a gente repensasse efetivamente uma série de questões, inclusive nossos valores. O que é mais importante nesse momento? O meu desejo de voltar a trabalhar, o meu desejo de ter contato com os meus alunos, né? Ou efetivamente entender que esse isolamento ele é necessário, né? Para garantir a integridade e o nosso retorno, inclusive. Tá? Porque se nós não, efetivamente, não nos unirmos no sentido de todos pensarem no bem comum, tá? Esse retorno que todo mundo tanto deseja, cada vez ele fica mais distante. Mais longe. Mais longe, né? Mais longe. Nossa, muito boa tuas colocações, Nuri. E a gente que vive perto dos professores e acompanha eles, e eu acompanhei não no papel de coordenação, que nem tu, mas eu acompanhei via Face, muita gente entrando em contato, angustiado, né? Angustiado por mil situações, né? Que nem tu disseste, a quebra da rotina, a segurança da sala de aula como um espaço onde eu sou a pessoa que sabe, né? E aí, e tu deve ter convivido com pessoas que te disseram isso, mas eu convivi com professores que disseram assim, bom, quando eu tô com as crianças, eu sou eu, aí eu posso ser o que eu quiser. E aí ouvi pessoas dizendo assim, pois é, mas agora quando eu abro uma plataforma, tem os pais atrás das crianças, como é que eu vou ser? Então, eu penso que junto com tudo isso, né, Nuri, teve um movimento muito grande de habilidades emocionais e socioemocionais que foram mobilizadas, né? O que fazer, né? Como lidar com o medo do julgamento, né? Com o medo do jeito que vão me olhar. Será que eu sou mesmo uma boa professora? Será que eu vou fazer bem? Sabe, eu acho que mil interrogações internas vieram junto com as dificuldades tecnológicas, né? Primeiro, de não ser o lugar mais tranquilo para mim estar exposta, né? Junto com será que o que eles vão achar de mim, né? Então, por isso que eu entendo a formação e sei que tu também como um empoderamento desse professor, né? Que ele consiga estar tão tranquilo e tão seguro que os pais e os julgamentos dos pais não vão abatê-lo, né? Ele consiga saber qual a melhor forma de agir, né? E isso eu entendo que só a formação continuada, a formação a nível superior, as formações que a gente faz é que nos empoderam para poder agir da melhor forma, né? E em relação a isso, vou te fazer a segunda provocação, que é
a gente viu a tecnologia entrando. E sim, É. como tínhamos pessoas que lidavam facilmente com a tecnologia, a gente teve pessoas que tiveram muita dificuldade, né? E que passaram por várias etapas, né? As escolas mandando lista de atividades no primeiro momento, então acesso a plataformas desconhecidas, teve escolas que migraram de plataformas no decorrer do processo, né? Mas também depois os vídeos, que nem tu falaste, né? Vamos gravar um vídeo, mas que vídeo? Mas como? Quando? De que jeito? O que que eu falo, né? O entendimento de que temos públicos diferentes, então um vídeo para uma educação infantil é um vídeo para anos iniciais é outro, um vídeo para anos filiais é outro, um vídeo para ensino médio é outro. Então poder entender que não é só gravar um vídeo, né? E agora, pelo Uhum. momento das plataformas digitais, onde a gente junta todo o grupo de gurizada, né, nas aulas síncronas e não, né? Como que tu percebe o protagonismo do professor nesse movimento tecnológico e do hibridismo, né? Como tu percebe? Eu vejo que agora está ficando divertido, agora está ficando gostoso, né? Porque ele se sentiu capaz. Ele percebeu, né, que se ele investir no básico, né, em informações que lhe tragam segurança profissional, né, ele se sente mais leve. Né? Uhum. Talvez o peso agora seja do cansaço físico efetivo, né? Porque uma live, ou melhor, uma videoaula, né? Ela envolve uma série de elementos, não só humanos, mas tecnológicos, resiliência, né? Paciência, o tempo, a reconectividade, né? Porque né, eventualmente, né, essa semana meu filho disse assim, mãe, caiu 5 vezes a conexão da aula de matemática, né? E a gente por trás, e aí também tem a questão familiar, né, e dos pais, Uhum. né? Tá, mas tu corrigiu o exercício, né? Aí ele olha para mim e diz assim, pô, mãe, caiu 5 vezes a conexão, tu quer que eu corrija exercício, né? Uhum. Então, eu acho que essa leveza agora bom, eu preciso gravar minha aula, né? Eu preciso manter minha criatividade. Quando eu não estou gravando essa aula, eu já estou buscando outras alternativas, eu estou fuçando em outros materiais, eu estou buscando outras informações, e isso vai me alimentando, né? E vai, como tu disseste, me empoderando. Por quê? Porque aquela insegurança, aquele medo do não domínio dessas tecnologias, ele não é a prioridade agora. A prioridade agora, né, é eu manter o vínculo com o meu aluno, Uhum. né? É manter o seu entusiasmo, é mantê-lo motivado a querer acessar a aula, a querer participar da minha aula, efetivamente, né? Eu lembro que logo no início, né, os alunos, os professores e os alunos. Ora, os professores, né, davam excesso de atividades com aquela ideia de que eu não posso perder tempo, eles não podem Uhum. deixar de aprender, Uhum. quer dizer, tem que ter muita coisa para ofertar. Em contrapartida, aquele aluno mais envolvido, enfim, interessado, né, ele ia dando respostas. O que que acontecia, né? Ambos estavam se estressando. De um Uhum. lado, o professor extremamente preocupado em dar conta, né? Velho chavão, eu preciso dar conta, Com. né? E do outro lado, o aluno assim, meu Deus, eu não posso me perder, se eu perder o fio da meada, eu não vou dar conta, eu tenho muita coisa para fazer. E isso, né, fala diretamente das habilidades. É. Tá? E essa é uma discussão hoje. Hoje a gente fala na base, né? A base fala de 10 competências gerais que no decorrer da educação básica nós precisamos desenvolver com os nossos alunos. E a gente se depara com habilidades das quais nós precisamos desenvolver nos nossos alunos, mas que não nos desenvolvemos. Uhum. Né? Então, são duplos desafios, né? Uhum. Desenvolver essas habilidades no meu aluno, ao mesmo tempo que eu vou desenvolvendo essas habilidades, né? Para que ele se torne competente naquela área de conhecimento.
Tá? E isso implica um processo reflexivo. E isso implica se dar conta de uma colocação da Isabela Lacan, que ela fala na Escola Reflexiva, que ela diz, né, de que por muitos anos a gente fica falando, né, que a escola prepara para a vida, né? E ela diz, mas a escola é a vida. Uhum. E parece que agora a gente começou a se dar conta disso, É, né? Que a e escola que, é a vida, que e ela vai que, acontecer. que beleza isso, né? Que beleza isso, que a gente não está Uhum, preparando ninguém para depois, a gente já está, né? Isso uhum, eu vejo o movimento que a gente tem falado por muito tempo de estar no presente, né, Nuri? Que é um movimento muito exato, complicado, né? Porque, exatamente. porque não é uma Uhum, dificuldade da escola ou dos professores, mas dos seres humanos, né? Aquela história de que a gente está sempre no futuro, no bimestre que vem, no trimestre que vem, quando chegar as férias, quando chegar a aposentadoria. A gente está sempre no fim de semana, né? Que sexta-feira chegue exato. logo. Uhum, E a gente não consegue perceber. A gente tem visto assim o quanto isso aconteceu também agora nesse movimento de pandemia com algumas pessoas, né? Porque algumas pessoas uhum, simplesmente só estão esperando a escola voltar. Então, estão exato. tão angustiadas, tão ansiosas com o futuro, que não estão conseguindo se aperceber de tudo isso que a gente está falando. E que bom que a gente está aqui para poder falar, para poder trocar, para poder dizer, olha quanto você fez, né? Talvez a gente não tivesse pensado em passar por tudo isso, que ninguém queria Exato. passar por um sofrimento desses, mas ao mesmo Uhum. tempo, olhe você, professor, o quanto conquistou em tão pouco tempo, né? A potência que você tem, né? E a E eu vejo, oportunidade, né? e o entendimento dessa oportunidade também, Exato. que a escola somos nós, né? Mudam-se os Uhum. ambientes, seja lá na escola, sejam os virtuais, mas a escola é composta por seres, né? Então, quando eu consigo fazer essa conexão, quando eu consigo estar com as pessoas, e aí, claro, tem as habilidades a serem desenvolvidas e também tem o entendimento que talvez assim o que muda não são só as vontades, mas a gente tem que mudar as perguntas para si. Será que eu estou conseguindo me fazer presente? Será que eu estou. Como é que estratégia eu podia utilizar para que eles pudessem saber mais sobre esse assunto? Como posso me colocar mais em ação com esse grupo de alunos, independente da faixa etária, né? Todo Uhum. mundo tão preocupado com, ai, e vai perder o ano, muitos, né? Havia uma fala assim, e Sim. eu acho que ninguém está perdendo nada, porque todo mundo está ganhando Não, vida. Já passamos exatamente. alguns meses e estamos, graças a Deus, aqui fazendo essa live, né? Enquanto É, muitas vidas uhum. foram perdidas no mundo inteiro, né? Exato. Eu acho que isso que tu falas é muito importante, Simone, que nós precisamos, e eu vi algumas colocações ali das meninas, né? E ontem mesmo eu comentava isso com meu marido. Nós estávamos num espaço e me encontrei com um casal, amigo de uma criança que está na escola, né? E a insatisfação dessa família com relação à escola, né? É, Porque que está aprendendo, não está aprendendo coisa nenhuma. Olha o tipo de coisa que essa prof nos manda, tá? Então, ao mesmo tempo, então, olha quantos desafios, né? Nós, enquanto seres aprendentes, vamos nos desafiando, né, para manter esse envolvimento, esse interesse da criança, e com certeza a opinião dela, né, dependendo da faixa etária, não se influencia pela postura familiar, né, exato. porque aquele amor, aquele vínculo, aquela admiração que ela tem por este professor permanece, né? É, Mas existem esses comentários que nos desestimulam muitas claro. vezes, né? Justamente nessa lógica que tu falaste. Talvez para essa família, meu Deus, um ano perdido. Gente, Uhum. um ano perdido se nós tivesse hibernado, que nem urso, É, né? Deitado e dormido e acordado só quando a gente voltasse. Não, a não vida, é. ela continua, né? Não é. E ainda falando da reflexão da Isabel Alarcão, eu diria para ti que a escola, ela não é a vida na sua totalidade, ela é uma parte da nossa vida, Uhum.
né? E como parte da nossa vida, né, ela comunga, ela conversa com as outras partes. Ela está relacionada com as outras partes da nossa vida. Por isso que a gente falava de rotina antes, né? Porque por um tempo, Simone, quando se começou isso, né, só se falava e só se vivia e a gente deitava pensando nisso, acordava pensando nisso e passava o dia fazendo exatamente essa reflexão de assim, bom, e agora? E a aula online, eu tenho que gravar minha aula, e eu tenho que ver o material, e isso não funciona, e a minha conexão é fraca, e a minha internet é limitada. Uhum. Nós Uhum. passamos um bom tempo, né, tentando organizar todos esses Isso. elementos, né? Uhum. E este sofrimento foi extremamente intenso, Uhum. mas ele está passando, né? Eu vejo que agora a gente está num período, justamente aquilo que tu disseste. Falta pouco, por exemplo, a nível universitário, né? A nível Uhum. acadêmico, faltam 5 encontros, praticamente um mês e pouco de aula ainda, Uhum. né? E agora, para muitos, bom, realmente não vai voltar. Então, agora eu vou fazer o que eu tenho que Relaxou. fazer. Relaxou, né? É, Então, somos humanos, é. faz Olha, parte da nossa essência. algumas contribuições só pra gente, para te passar, né? A Deinha Carol Tem, falou assim: todo grupo teve que se reinventar. E as dificuldades de trabalhar em casa também estavam sendo um obstáculo. Claro, né? Porque tem os filhos na volta, às vezes exato, é um computador exato, só, é exato. aquele movimento, né? A Bem Bruna, isso. a Bruninha Rec Padilha disse: exatamente, Moninuri. A formação nos fortalece e nos dá segurança, né? E a Carininha Exato. diz o seguinte: com o áudio daquele menino, em que ele relata a importância da prof dele, mesmo tendo sua mãe ali disposta a ajudar. Então, Uhum, eu acho que ficou muito claro, pelo menos para mim, né, Nuri, não sei se para ti, ficou muito claro a importância do papel do professor. E a gente exato. sabe o quanto é um questionamento de, vamos lá, mais de 20 anos, muito mais de 20 anos, que o professor está desmoralizado, que o professor não é mais o mesmo, que não tem mais poder na sala de aula, que os alunos debocham dos professores. Ao movimento de desmoralização se ergueu um movimento de super importância do professor. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, ficou muito Exatamente. claro que professor você quer ser, para mim, no entendimento, entendeu? Sim. Porque Uhum. ainda tem uns que estão reclamando e não estão conseguindo, mas tem outros que estão se reinventando e fazendo maravilha. Gente, eu estou impressionada com a qualidade da criatividade desses professores, né? E E da eu acho que isso, busca. Simone, isso que tu colocas, tá? Olhar as boas práticas, olhar aquilo que nos inspira, Uhum, né? Para superar as nossas limitações. isso aí. Né? O professor, por muitos anos, né, foi colocado numa condição, né, de coitado, de pobre coitado, que ganha pouco, tá? A gente sabe, né, e experiências e pesquisas mostram e comprovam, né, que esse professor, muito mais do que questões financeiras e econômicas, ele quer reconhecimento. Uhum. Ele quer ser reconhecido pelo seu potencial. Sim, as questões econômicas contam, enfim, Claro que isso sim. não tem discussão. Isso não tem Não. discussão, né? Mas reconhecimento, né, de que tu estás fazendo um bom trabalho, que tu és um bom professor, né? E hoje a gente está conseguindo ser desafiado a entender de que bom professor se está se falando. Isso aí. Porque aquele professor que foi medíocre no presencial, Vai né? ser. Talvez ele se desenvolveu e se descobriu no online, ou Uhum. vice-versa, Eu né? tiver. Eu era Talvez tiver. extremamente competente, me achava, né, a última bolacha do pacotinho, né? Como é que é a última bolacha recheada do pacotinho? E daqui a pouco eu Aham. me vejo assim, não, eu não sou tudo isso que eu Não achei sou. que eu era, Isso né? aí. E aquele terceiro sujeito também, como tu disseste, ele tá ali, ele tá fazendo o que ele tem que fazer, né? Uhum. Mas assim, ele Não. já no presencial, ele também não se identificava, mas tudo bem, falta pouco tempo
talvez para se aposentar, ou assim, bom, eu sou concursado, eu tenho uma estabilidade, não preciso me preocupar, né? Ou eu sou amiga da direção. Quer dizer, Tantas são tantos variáveis. atravessamentos, tantas Isso. variáveis nesse processo que a gente às vezes desconsidera. Mas É, como tu disseste, que coisa boa. é. Quantas práticas positivas, né? Eu digo Nossa, que a gente está de parabéns todos. todos os dias, E sabe? o que eu sinto, assim, é que não tem, assim, acertou, mas tem busca, né? Não, Porque a busca exatamente. é o principal. Ninguém saiu acertando e ninguém vai sair Uhum, acertando porque a gente está aprendendo. Mas quando tu uhum, tem a busca, tu tem o movimento do aprendizado, né? O pessoal está uhum, comentando bastante sobre a queixa dos pais, né? É, exato. gente, a queixa dos pais, ela vai ser sempre, mas ela não pode ser um reduto, inibidor das nossas ações. Não, A de queixa forma dos alguma. pais, ela tem que ser um sinal para que tu olhe. Bom, os pais estão dizendo que a aula de matemática está sobrecarregada. Então, eu não tenho que ficar brabo com os pais ou brabo com o Com professor. certeza que Não, não. a gente tem que olhar tudo isso e ver. Uhum, Talvez, sim, o professor está preocupado em que as coisas sejam melhores, exagerando um pouco, e com pouco tempo de esclarecimento. Talvez não, talvez o professor está na medida certa, mas a gurizada não está se empenhando. A gente não sabe, mas eu não posso não. pegar e dizer isso não é nada, né? Ou quando eles falam mal, que nem a Nui comentou do casal, pessoal, às vezes vai muito da expectativa que se tem, né? Ainda temos pais que querem alfabetização na educação infantil, mas não é porque eles são pais malvados, mas são pais que vão da sua prática, né? E que não se ligaram, que saíram da educação infantil com 6 anos e se alfabetizaram no primeira Sim, série com 7. sim. Então, Até eles porque ainda têm, fisiologicamente o desenvolvimento humano, né, os tempos mudaram, mas os seres, entendeu? eles vão se desenvolvendo dentro das suas potencialidades no seu tempo, cada um no seu Exato. tempo. Então, E a ao invés maturidade dessas áreas é diferente para cada Com um, né? certeza. Mas o que eu digo assim, quando a gente vê que tem uma força desses pais impondo que se alfabetize, eu quero que mande letrinha, é a hora da escola sentar com essa família numa plataforma, juntar todos os pais e dar uma aula sobre desenvolvimento infantil, e dar uma aula sobre o que é um letramento, e dar quem tem que explicar isso somos nós. Não é uma briga de ego, você está certo, eu estou errado. Quem tem que esclarecer são os educadores e não dizer, os pais pediram, então nós temos que fazer. Não é assim, gente. Os profissionais da Uhum. educação, as pessoas que têm que saber o que fazem, somos nós. A escola como um todo, não só nós, professores, né? Então, partindo desse Fala de ponto, formação, né? isso aí, isso aí. Por isso que tem que conhecer, tem que estudar Por isso que para tem que poder saber o conhecer. que falar, Exatamente. né? Uhum. E a terceira provocação, Nuri, é em momentos dessa reinvenção. Bom, já vimos que todo mundo teve que se mexer, a escola está aí, não sabe muito bem para onde quer ir, mas está tentando fazer um movimento, os professores também. Tu, como coordenadora de um curso de pedagogia, que reinvenções tu sente que são necessárias, mas possíveis de serem feitas no curso, para poder empoderar este profissional, para que ele saia do curso mais seguro, mais tranquilo e mais potente para poder atuar? Agora eu te peguei, Eu né? te diria, eu te diria que são muitos, né? É. Mas eu partiria do tópico, né, das nossas discussões aqui, a importância deste professor, o quanto ele é importante, né, como agente de formação, da sua formação, né, Uhum. e da formação desse sujeito que em algum momento também vai ocupar esse espaço. Tá? Então, eu te diria que o primeiro desafio é ele se dar conta da sua importância. E ao se dar conta da sua importância, né, o foco, né, precisa se voltar para o investimento da sua formação.
Tá? Então, hoje o que a gente tem? A gente tem professores cansados, mas professores Uhum. satisfeitos. Né? Eu queria voltar Uhum. um pouquinho antes de responder essa questão para ti, até para que a gente possa fazer essa relação, né? O quanto a gente tem falado de produtividade, né? O que que é ser produtivo? O que que é ser um professor que produz, Uhum. né? Produtividade está relacionado com qualidade ou só com quantidade? Né? Quer dizer, Uhum. tudo aquilo que eu produzo durante o dia, né, é algo qualitativo, é algo valoroso, né, para o processo que está sendo vivido, ou ele só me traz cansaço? Uhum. Então, acho que num Essa foi primeiro momento a gente precisa pensar isso, tá sobre né? isso. Uhum. E aí a gente precisa entender que isso é uma oportunidade, né? E por isso que a gente precisa entender que nós não estamos perdendo tempo, que ninguém vai perder o ano. Nós estamos sim, se pensar, continuarmos pensando dessa forma, nós estamos perdendo uma grande oportunidade, né? De enxergar, né? Quais são as lacunas que a escola está precisando ser preenchidas, né? Uhum. Com algo que seja novo, com algo que seja efetivamente valoroso para a formação humana. Tá? E quando eu falo formação humana, por quê? Porque hoje nós estamos falando de escola, né, Simone? Mas a gente sabe que não é só a escola que educa, Não. né? Muito, eu acho que também foi por água abaixo uma afirmação que eu sempre faço, né? E que às vezes as pessoas me olham e não concordam. E ótimo, eu acho que a gente não precisa viver eternamente no consenso, né? Eu acho que o conflito faz com que a gente saia, né, do nosso, Movimento. do nosso, É. do nosso, que a gente se movimente, né? É. Eu acho que foi a oportunidade de a gente também se dar conta, né? De que aqueles discursos muito ferrenhos que nós temos enquanto professores, né, que a escola ensina e que a família educa, né? E aí? Concordo. E agora? E agora? Quem está fazendo o papel de quem? Sim. Né? E aí isso nos motiva a olhar para a formação de professores dentro de uma lógica de que quando preciso desenvolver, né, a consciência da importância desse sujeito na formação do indivíduo. Bom, eu tenho esta clareza, né? Por quê? Porque eu preciso cada vez mais aproximar o meu conhecimento científico, né, do meu conhecimento cotidiano efetivo. Então, as relações que se fazia anteriormente, né, e que se fala até hoje, que a gente precisa relacionar a teoria com a prática, querem relação mais pontual que essa? Não Não existe. existe. Não existe. Agora, efetivamente, ou tu tem, né, uma bagagem de conhecimento e te mune de um poder de argumentação para que aquela tua aula não seja apenas informativa, mas seja formativa, que aquela informação, aquele teu aluno, né, aquele ser aprendente possa transformar em conhecimento. Esse é o nosso desafio. Na verdade, esse sempre foi o nosso desafio, Sim. mas agora ele ficou escancarado, É. né? E aí a gente precisa voltar, né, de qual é a intencionalidade das aulas agora? Será que é conteúdo? Ou É. será que são efetivamente habilidades? É. Né? Em outros momentos a gente fala, e a gente vai trazendo exemplos, né, Simone? A gente já conversou sobre isso, né? Quando a gente tem atividades envolvendo senso crítico, que está exigindo o senso crítico dos nossos alunos, tá? Nossos alunos foram desenvolvidos Uhum. com relação ao seu senso crítico? A própria pesquisa, né, Nuri? Eles não sabem A própria pesquisa. pesquisar, mas é que quando eles eram pesquisadores lá na infância, nos anos iniciais, a gente disse, não é por aí, eu vou dar dica, você faz assim, primeiro passo, depois assim, assim. A gente mata os pesquisadores no início do processo escolar e Mata a depois a gente quer que eles... curiosidade. A gente acorda eles lá no final do ensino fundamental 2 e no médio diz, bom, criem Uhum. para a feira. Exato.
E aí eles te olham, Tu o que, sabe, professor? é, tu sabes que eu me lembrei de uma aula que eu tive esse final de semana sobre desenvolvimento neuropsicológico, e o Uhum. professor falava, né, que uma das etapas, né, dos processos de memória é a curiosidade. Porque a Nossa, eu acho. Curiosidade vai mexer, né, com todos os nossos processos, né? E ali da curiosidade vem a criatividade, Uhum. né? Então eu preciso alimentar. Então, quando a gente fala de formação de professores, a gente precisa se dar conta de que esse sujeito está em formação, que ele precisa sim investir, que ele precisa acreditar no seu potencial, mas que ele precisa se tornar um profissional. Tá? Todos aqueles predicados, né, que nós dizíamos quando éramos crianças, né? Ai, meu sonho é ser professora porque eu amo criança, né? Show de bola, né? Eu acho que Uhum. Tem né? que gostar. Eu acho que é show de bola, né? Fundamental gostar. E eu diria não só de crianças, gostar de gente, Isso, de né? gente. Porque a gente se Exato. relaciona com pessoas, Uhum. independente das suas escolhas, né? Nós nos relacionamos com gente, né? Então, Uhum. eu preciso gostar dessa gente, mas a forma como eu vou abordar esta gente, né? Ela implica conhecimento. E aí eu preciso investir nesse conhecimento, né? Efetivo, né? Então, eu acho que esse é o primeiro passo. O segundo passo é entender que eu sou protagonista do meu conhecimento. Uhum. Tá? E talvez as lacunas desse processo de aprendizagem sejam exatamente relacionados a esse desconhecimento, né, da Uhum. importância do protagonismo. E que as famílias também não conseguem entender. E talvez por isso que elas criticam tanto a forma como se estabeleceram as aulas nesse momento. Porque o Uhum. professor provoca, né? Ele provoca a curiosidade daquela criança. Tá? E faz com que ela tenha que pensar sobre o que ela está fazendo ou sobre o desafio que lhe foi proposto, né? E aí, de novo, a carga importante do professor, né? Instigar este aluno a entender que ele pode buscar resposta sim. Uhum. Só que, Uhum. como tu disseste, quando ele era pequeno, lá na educação infantil, e hoje, né, Simone, a gente tem um público seleto, né, da nossa Uhum. educação infantil participando da live, né, e que está com todos esses questionamentos. Por Uhum. quê? Porque está precisando se reinventar. Uhum. Quer dizer, se passaram 60 dias, bom, mas a gente não voltou, eu preciso mais 30 de reinvenção. Tá, e agora o que que eu faço? Né? Eu vou dar o recorte, a colagem para ele, eu vou, né, providenciar uma folha para que ele possa desenhar ou completar. E a curiosidade? Quem sabe se a gente começar pelo ponto da curiosidade, né? Olha quantas experiências interessantes a gente tem, né? De escolas que trabalham com projetos de aprendizagem e não projetos de ensino, Uhum. né? Quais são as curiosidades das nossas crianças agora em casa? Olha que repertório maravilhoso que a gente tem para trabalhar as competências. Uhum. Né? Olha que repertório maravilhoso a gente pode abranger a partir dos 5 campos de experiência. Por que não usar? Né? Então, formar professores, né, em termos de pandemia é o desafio de potencializar e fazer com que ele busque o seu saber, que ele também seja protagonista da sua aprendizagem. Né? E ele já está fazendo esse movimento, Simone. Né? Basta a gente ver os depoimentos. O pessoal está assim Uhum. enlouquecido. Eu quero participar daquele curso online que é o. Ah, Uhum. que oportunidade bacana, ele é gratuito, eu não preciso gastar nada, né? Pai, eu queria muito ouvir o fulano, mas pai, era caríssimo poder ouvir, né? Gente, tem live, né? A gente tem o FOC agora fazendo lives diretaço na parte da manhã com profissionais diversos, extremamente qualificados, com diversas abordagens. Né? A gente tem o conselho fazendo Tá. lives, trazendo a Uhum. questão de que acho que é extremamente importante, que é a questão da politização do sujeito, quer dizer assim, eu preciso, Uhum. enquanto professor, ser um sujeito político também. Eu preciso entender dos meus direitos, dos meus deveres, né? Então, isso também nos empodera.
Então, o que eu vejo é dar-se conta desse protagonismo nesse processo, né? E ele entender que sim, cada vez mais o espaço de formação é um espaço que vai mediar a construção deste conhecimento, né? Que aqueles conhecimentos socialmente históricos construídos, talvez eles estejam numa parcela muito pequena, né, dos nossos currículos daqui para frente. Por quê? Porque nós estamos vivendo num tempo de transformação extrema, né? E essa transformação nos escapa se a gente não aproveitar essa oportunidade efetiva, né? Então, quando a gente fala de formação de professores, principalmente na academia, é o que eu também digo muito para as meninas, né? A escola, como diz Rubem Alves, né? Ela já foi romântica. E eu posso resgatar esse romantismo, né, efetivo. Eu posso resgatar esse romantismo, desde que eu não perca o meu profissionalismo, desde que eu respeite esse sujeito como um ser aprendente, né, desde que eu efetivamente realize a mediação desse processo de aprendizagem, que eu não espere que isso aconteça, mas que eu seja um agente de transformação, né? Para que esse sujeito se sinta capaz de formar outros sujeitos. Né? E aí, o termo que se usou muito agora, né? Todos nós tivemos que sair da caixa. Todos nós tivemos que sair da caixa. Né? Talvez tenha... Quem mais sofre, talvez, é porque ainda tem uma dobra da caixa que não conseguiu vencer. Né? Mas eu diria assim, que coisa boa ter a oportunidade de refletir sobre o nosso papel efetivo, né? E a oportunidade desse retorno ser reinventado, de a gente poder ressignificar práticas das quais a gente muitas vezes fazia, né? Por uma obrigatoriedade, mas que agora eu necessariamente, para que elas sejam efetivas, eu tenho que trazer o sentido e o significado. Eu concordo, assim, muito contigo. E eu vejo, assim, que a falta de... Eu acho que a pandemia nos trouxe para um autoconhecimento, né? E eu acho que esse autoconhecimento pessoal é o mesmo movimento que a gente tem que fazer para o profissional, né? Então, se eu sei que sou uma pessoa muito tímida, eu tenho que buscar a formação na desinibição, né? Se eu sou uma pessoa muito... eu tenho dúvida em relação a este tema... Poxa, eu tenho que buscar foco. Isso é autoconhecimento, né, Nuri? Todo mundo está fazendo de curso de determinado foco, né? Poxa, mas isso eu compreendi. Eu não preciso fazer o curso que todo mundo faz. Eu tenho que buscar aquilo que me falta, né? Para me tornar uma professora cada vez mais empoderada nas suas ações, com poder, porque o poder de argumentação só vem de um conhecimento estabelecido e de preferência não só assimilado, mas sim, né, acomodado, vivenciado, praticado, né? Eu vou te dar um exemplo agora, Simone, que me veio com relação à oportunidade, né, e a questão da curiosidade, né? Vamos pegar esse povo adolescente, né, esses professores de ensino médio, tá? Eu tenho um adolescente em casa, né, que ele parece, assim, quase que a morte, assim, para assistir a aula, porque ele põe um capuz, né, só falta a máscara. Então, ele fica na penumbra, assim, para ninguém enxergar, né, que é o fulano, né, diferente, lembro das contribuições da Poliana numa live que a gente fez, né, que ela disse assim, as meninas lá pelo 5º, 6º ano, né, fazem questão de aparecer na cama, elas se organizam, elas se ajeitam, né, os meninos aparecem na penumbra, quer dizer, o ensino médio, coitado do professor dá aula sozinho, porque eles não aparecem, só aparecem os profs dão aula para as letrinhas, né? Sim. E aí a gente vê agora que está muito, né, muito latente a questão do racismo dos Estados Unidos com a morte daquele rapaz, né? Gente, esse tema está borbulhando. Que relações esse tema, né, podem ser feitas? Que relações nós podemos estabelecer, né? Que tramas, que costuras, né? Eu gosto de falar desse termo, que costuras a gente pode fazer com esse tema tão, né, tão presente.
tá? E eu diria assim, para todos, porque os pequenos também estão se questionando, Claro que sim. né? Mas o que Eles que querem tanto entender. falam? Eles Uhum. querem entender. Então, Eles querem de entender. novo eu falo, as oportunidades estão ali, né? É. Os temas estão borbulhando. Né? Partir desta curiosidade, desse desejo de querer saber, é algo que nos possibilita, né, nos enxergar enquanto construtores, né, produtores de conhecimento efetivo. Né? Núria, amada, estamos indo para o nosso final, tu acredita? Que coisa Ai, mas boa, já? assim. Nossa, Já! que rápido! Mariana fica me dando horário aqui, me avisando, graças a Deus, Tem, porque senão tem, nós duas ia tem. queimar a live, o Insta fecha, nós ia estar aqui falando, né? Não, não, vovô, o dia todo. Mas o bom é porque a gente se empolga porque a gente ama o que a gente faz e a gente acredita. E eu entendo que, como nós, muitas das pessoas que estão nos assistindo ou que vão nos assistir depois, porque esse vídeo vai ficar gravado e esse vídeo vai estar à disposição no canal do Reinventar, que é Reinventar Integrando Seres e Saberes no YouTube, porque nós entendemos que neste momento, Nuri, é hora de compartilhar, né? É hora de que Uhum, seres e que saberes sejam compartilhados, né? Então, com quero te certeza. agradecer, minha queridona, pela disponibilidade de estar com a gente, né? De compartilhar todo esse teu conhecimento, a tua vivência, né? O teu olhar de dentro de uma faculdade, mas também como mãe, como assessora pedagógica que tu é, múltipla, né? E isso nos ajuda a compreender o que a gente está passando, o que a gente está vivendo, para poder Exato. fazer diferente e para poder fazer melhor. Eu entendo como tu. É, cada uma, cada um de nós, educadores, sabendo quem são, donos do seu conhecimento político, pedagógico, revoluciona não só a sua vida, Revolução. mas é capaz de revolucionar cada espaço que entra e que possamos continuar fazendo assim, né? Muito, muito, Eu muito, espero. muito obrigada, viu? Tu é muito Eu importante para agradeço. nós. Eu agradeço imensamente a oportunidade, né? Embora a gente atropele muitas informações, né? Porque a gente quase não gosta de falar, né, Simone? Então, Claro, imagina gente. nós duas juntas e a gente viu Eu, nos comentários, né, das meninas, né? Elas já sabiam que a gente ia conversar bastante, né? Mas eu te diria assim que eu acho que o meu desafio hoje contigo e com essa live é trazer uma leveza para esses professores. Calma, uhum, as coisas vão se acomodar, vamos, as vamos, coisas vão ficar bem, né? Todo mundo com certeza está dando o seu melhor. melhor. Então, se eu levantar todos os dias com a certeza de que eu estou dando o meu melhor, que hoje vai ser o melhor dia, que ele vai ser melhor do que foi ontem, né? Se a gente elevar o nosso pensamento, se o nosso coração estiver quente, aquecido, né? A possibilidade de acerto, né? E de esperançar, né? Muito, a gente tem falado muito desse verbo, Muito né? De bem. a gente Uhum. possa esperançar. Então, que a gente, né? Possa efetivamente, né? Esperançar até o nosso retorno, mas que este esperançar seja a todo momento, né? Dentro do cotidiano de nós, seres humanos, enquanto seres completos, né, ou incompletos em formação, porque o próprio tema dizia, né, formação de professores na transformação na Formação. escola, né? Então, Uhum. assim, estamos, né, mutantes eternos, né? Tá? Um beijo grande, Simone, foi um prazer enorme. Igualmente, amor. Meninas, para todas que participaram, né? Um beijo grande, morrendo de saudade de todo Obrigada. mundo. Eu não consegui ver todo mundo aqui, porque a gente estava focado, mas depois eu vou ver as participações e dar os retornos. Beijo Que grande, bom. muito obrigada. Dá um abraço Beijo. na Mariana também. Beijo Pode grande. deixar. Tchau, tchau. Obrigada, Nuri. Tchau, gente. Até. Tchau, Sigam as gente. nossas lives. Beijo. Isso aí. Beijo grande. Tchau, tchau.